Rebriores in dies conveniunt Caesari veterani, actibus terras republice redentas esse. Cum abrogata iam sit ilius acta qui has dona verit, quis autem vestrum pallam, is dicere audeat. Vamos falar do latim, a língua mãe. Você conhece o latim? Para vocês terem uma ideia, o latim é uma língua antiquíssima. 700 anos antes de Cristo, quando Babilônia ainda era poderosa, o latim já começou a despontar, a ter a sua forma primária, a sua forma primitiva. O latim é uma língua importantíssima, porque foi e é a língua do Império Romano, da República Romana, da Igreja romanizada, é a língua dos filósofos, é a língua da ciência. Sabia disso? É a língua dos acadêmicos, é fonte vocabular da ciência e do direito. Já ouviu falar no direito romano? Pois é. Existem muitas, mas muitas expressões no direito que está em latim. Os advogados, os juízes adoram demais falar latim, pelo menos os termos, as frases prontas. O alfabeto latino é o alfabeto mais usado no mundo. Sabia disso? O seu alfabeto é derivado do etrusco e do grego. E depois que ele se formou, ficou prontinho, o mundo começou a copiar o seu alfabeto nas suas línguas. Claro, o Império Romano dominava toda a Europa e parte da África. Não é de se estranhar que o seu alfabeto ficasse como herança. Mas o latim não é uma língua morta? Sim, é uma língua morta. Por que é uma língua morta? Porque hoje em dia não se tem nativos falando o latim. Não existe no mundo esse caso. Mas o latim é língua oficial no Estado do Vaticano. Em outras palavras, no país Vaticano. O latim é língua oficial. Mas todos lá não têm o latim como primeira língua. Não foram alfabetizados em latim. Quando criança não falavam latim. Suas mães não falavam latim. Por isso que ela é uma língua morta. O latim, ele é dividido em vulgar e clássico. O latim do povo e o latim da elite. O latim clássico, ou seja, sermos urbanos, ele se opõe ao latim vulgar. Sermos vulgares, sermos usuales e sermos plebeios. Eu poderia dizer, em outras palavras, que o latim vulgar e o latim clássico, eles se diferenciam mais ou menos como o português popular e o português padrão. Então, uma frase como a véia faz parte da família, em português padrão, ficaria a anciã faz parte da família. Para você ter uma ideia, até o século V, da nossa era, São Jerônimo escreveu a Bíblia, a Vulgata Latina, certo? A Bíblia em latim, que é uma fonte excelente para você praticar o latim. E a propósito, se você quer praticar o latim, aí na descrição nós temos um link para você praticar o latim. Os grandes autores em língua latina, nós temos lá no primeiro século e no segundo século grandes nomes como Sêneca, Petrônio, Quintiliano, Juvenal, Suetônio. Esses foram os grandes nomes, são os grandes nomes da literatura romana, que esse povo escrevia em latim. Mas lá para o século V, século IV, século V, nós temos o Santo Agostinho, um dos maiores filósofos da história cristã. Ele também escrevia em latim. Mais de 10 línguas surgiram a partir do latim.
lá pela Idade Média, certo? 1200, 1300, por aí, essas línguas começaram a surgir e ganhar forma. Vieram do latim. Português, italiano, francês, espanhol, romeno, catalão, sardo, provençal, romanche, galego, aragonês e outras. Dessas daí, o sardo, que é uma língua falada lá na Itália, por uma minoria lá na Itália, é o que mais se aproxima do latim. Depois do sardo, é o italiano. Eu queria que você pausasse o vídeo e observasse essa tabela do latim em comparação com algumas línguas modernas que nós temos hoje, certo? Observa o tanto que é importante a gente aprender o latim. Ter um vocabulário rico em latim ou dominar a leitura do latim facilitará você aprender outras línguas modernas, dessa lista que eu coloquei para você. Okay? Muitas escolas hoje ainda ensinam o latim. Elas estudam o latim até mesmo para fortalecer o português. A pronúncia do latim é uma pronúncia fácil, mas as seguintes letras, o C, o V, o G, o A, elas apresentam duas formas de serem pronunciadas. Veja esses exemplos de pronúncia. Angelus, angelus. Vita, vita. Cicero, cicero. Nautai, naute. Os falantes do latim que vivem lá no Vaticano, eles puxam mais para a fonologia do italiano. Claro, está no meio da Itália, né? Então você poderia puxar mesmo mais para o italiano. Mas os falantes, outros falantes do latim que não estão lá no Vaticano, eles têm essa variação com essas letras que eu apresentei para você. Fique atento com isso. Se você fala inglês e quer aprender latim, aí na descrição do vídeo tem um link de um canal excelente. O professor desse canal aí explica o latim de forma excepcional, mas você tem que saber inglês. A estrutura do latim é uma estrutura não muito fácil. A estrutura do latim é altamente flexível e sintético. Para você ter uma ideia, a estrutura de sujeito, objeto, verbo, eles não seguem uma estrutura fixa de jeito nenhum. As palavras podem tomar posições diferentes, dependendo de quem fala, dependendo da preferência de quem fala. Os romanos, eles preferiam a ordem S-O-V, sujeito, objeto, verbo. Mas você pode colocar V-O-S, O-V-S, S-V-O, não tem problema. Veja esse exemplo. Servus dominam salutat. Servus salutat dominam. Salutat dominam servus. Observou o tanto que é flexível? Isso acontece porque a concordância, seja ela gênero, número ou intenção, se dá no sufixo da palavra, na raiz da palavra, na combinação do sufixo da palavra. Por isso que não importa se vem no meio, no fim, no começo, não importa. Porque o importante aí é a finalização da palavra. Isso dá o nome de casos. Existem 6 casos em latim, tá? Que são eles: o nominativo, o acusativo, o genitivo, o dativo, o ablativo e o vocativo, certo? Só para você ter uma ideia, o pronome demonstrativo ille, que significa aquele, tem 13 terminações. Quer ver? Acompanhe a tabela para você. Ille, illius, ille, illum, illo. Illa, illius,
ili, ilam, illa, illud, illius, ili, illud, illu. Plural. Ili, ilorum, illis, illos, illis, ille, illarum, illis, illas, illis, illa, illorum, illis, illa, illis. Não assuste não, porque há palavras que pode ter muito mais do que 13 terminações. Então, é nas terminações que se vê a intenção de cada palavra, ok? Caso é basicamente isso. E se você acha que o latim é difícil, por causa dos casos, então você não pode aprender alemão, você não pode aprender as línguas escandinavas, porque lá segue a mesma sequência disso daqui. Tem os casos, tá? É um caso complicado mesmo, mas nada que você não vai entender. Para finalizar a nossa conversa sobre o latim, eu queria colocar 3 frases. Quid modeste paret, videtur qui aliquando imperet dignus esse. Que potest esse vitae iucunditas subtatis amitit, nemo enim est tam senex, qui si anno non pudet, posse vivere. Viu? Quer aprender latim? Não esqueça de ir lá na descrição do vídeo para você praticar a leitura do latim. Para finalizar, responda aí para nós, aí nos comentários, qual é a frase mais bonita que você já ouviu em latim? Escreva aí para nós, participe, dê um like, compartilhe o vídeo se você gostou, se inscreva no nosso canal. Até a próxima, pessoal!